Bom dia, família da Esperança. Bom dia para você que está em casa, você que está talvez no seu trabalho, onde você estiver. Que Deus te abençoe, que você tenha uma manhã de graça, uma manhã maravilhosa. Eu quero já te convidar de antemão a abrir a sua Bíblia, de preferência de papel, para que você não saia dessa transmissão. No livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, nós leremos dos versos 25 até o 34. Sabemos que estamos passando por um período diferente e para a maioria das pessoas jamais vivido. E muitos dessas pessoas estão vivendo ansiosos pelo que pode acontecer e até mesmo pelo que não vai acontecer e aquilo que nós não sabemos que pode acontecer. Então, o objetivo nessa manhã é trazer uma palavra de conforto e ânimo para que a gente possa viver esse momento, apesar de tudo, para a glória de Deus. Então, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, dos versos 25 ao 34. Diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode acrescentar, por mais que se preocupe, uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quero te convidar a orar comigo nesse momento. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar diante de Ti, ouvindo a Tua palavra, refletindo e conhecendo um pouco mais de Ti, entendendo melhor aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, abra os nossos corações para que o Teu Evangelho venha a ser pregado e a Tua palavra venha a ser conhecida cada vez mais, por nós e por aqueles que nos ouvem pela primeira vez. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse é o final do que muitos chamam de um manifesto contra o materialismo. Ele começa no início do capítulo 6. Jesus vai falando sobre a oração, fala sobre ajuda aos necessitados, fala sobre os tesouros no céu, e ele vai mostrando que esse materialismo, quando eu digo materialismo, a ideia aqui são os tesouros na terra, que Jesus vai explicar lá no final, um pouco antes, até o versículo 24, no capítulo 6. Mas eu quero contextualizar um pouco melhor o que é esse sermão do monte ou sermão da montanha. No início do capítulo 5, no capítulo 6, Jesus vai nos ensinar aquilo que é chamado de oração modelo, ou a oração do Pai Nosso. Nessa oração, Cristo nos apresenta princípios para uma vida cristã, e esses princípios repercutem para tudo aquilo que nós lemos agora nesses versículos do 25 ao 34. Jesus chama Deus de Pai. Esse chamar Deus de Pai, na verdade, ali a palavra é o Abba, que traduziria melhor como papai, uma demonstração de intimidade, uma demonstração de proximidade. Nos ensina a pedir pela vinda do seu reino, ou seja, pela vinda do seu reinado, a vinda do seu governo, e mostra que clamarmos pelo pão diário é correto. Ou seja, Deus ouve até a mais simples oração pela mais simples coisa. A coisa mais simples, Deus está ouvindo a nossa oração. E quando a gente chega ali,
o mestre chega no versículo 19 do capítulo 6, ele lança a mão de uma comparação, que ele vai chamar dos tesouros, ou os cofres, tesouros na terra ou tesouros no céu. E ele vai usar também uma outra analogia, que é a analogia dos olhos, os olhos bons ou os olhos maus. Os olhos bons, ele vai dar o sentido de olhos generosos, olhos simples, e os olhos maus seriam os olhos avarentos. E aí ele vai completar dizendo que a gente não consegue servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e desagradar o outro. E aí nós teremos que decidir em quem nós serviremos, a Deus ou ao dinheiro. Eu quero que você perceba algo muito importante. Jesus não está dizendo servir a Deus ou ao diabo. Não, Jesus está dizendo servir a Deus ou ao dinheiro, que ali ele chama de mamon, que dentro desse contexto bíblico é a única coisa que Jesus compara, que pode ser de alguma forma rivalizada, que pode rivalizar com ele no nosso coração. E essa decisão de servir a Deus ou a mamon tem consequências. E Jesus parte desse pressuposto, dessa premissa, para dizer essas razões de que não devemos andar preocupados, ou não devemos andar inquietos, ou não devemos andar ansiosos pela nossa própria vida. Antes eu quero fazer uma breve introdução sobre uma doutrina chamada doutrina da providência. Wayne Grudem diz o seguinte: Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas, de forma tal que, primeiro, preserva como elementos existentes que conservam as propriedades com que ele as criou. Segundo, coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades características a fim de fazê-las agir como agem. E terceiro, as orienta no cumprimento de seus propósitos. Ou seja, Deus preserva, coopera e governa todo o universo e tudo no universo. O salmista chega a dizer que se Deus não disser para a neve cair, a neve não cai. Se Deus não disser para o leão se alimentar, o leão não se alimenta. Então aqui está começando a dizer e começando a descortinar para a gente de que, na verdade, esse texto está nos revelando e nos mostrando a providência de Deus. Nós não devemos andar ansiosos porque Deus está providenciando todas as coisas. Assim como Ele criou todas as coisas, Ele está cuidando, preservando, cooperando e governando todas as coisas para a sua glória. É importante dizer que existe sim aquilo que se chama de ansiedade clínica, que os profissionais de saúde podem explicar melhor. Eu não estou aqui para explicar sobre isso, mas a ansiedade clínica ela existe. Portanto, vale avisar, e do que eu vou falar sobre ansiedade, não tem relação com a ansiedade clínica, para parar de tomar remédio, parar de fazer esse tipo de coisa. Não estou falando sobre isso. O que eu vou falar aqui é sobre um tipo de ansiedade que está relacionada com abrir mão de uma confiança em Deus para confiar nas coisas. A vida não é uma sequência de fatos, somente uma sequência onde nós vivemos de modo automático. Fora da quarentena, nós acordávamos, nos arrumávamos, saíamos para trabalhar ou estudar. A vida consistia em comer, beber, nos vestir, trabalhar e seja o que for. Durante a quarentena, a única coisa que é alterada para a maioria das pessoas é o sair, mas continuamos fazendo as mesmas coisas todos os dias. A quarentena ela vai ter um propósito, ela vai ter um sentido, um serviço para nós. Ela vai servir para mostrar para muitas pessoas que o problema nunca foi falta de tempo, e sim falta de prioridade. Prioridade de reconhecer o Senhor como a primeira e a última coisa de suas vidas, e a gente vai entender isso até o fim desse sermão. E Jesus nos apresenta 8 razões que nós não devemos andar ansiosos. Versículo 25 diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Algumas versões podem estar escrito: não se inquietem pelas suas próprias vidas, ou não andeis ansiosos pelas suas próprias vidas. A primeira razão que Jesus dá aqui é: o seu corpo é mais importante do que aquilo que você está comendo.
A sua vida é mais importante do que a sua comida. É mais ou menos um argumento do maior para o menor. Se Deus teve o cuidado de fazer o maior, que é o corpo, Ele não vai se preocupar de te dar o menor, que é a roupa. Se Deus teve a preocupação de te dar a vida, Ele não vai te dar o sustento, a alimentação para que você possa viver. Jesus começa então esse texto aqui com um portanto, um por isso digo, dependendo da sua versão. Isso significa que Ele está fazendo menção ao que Ele disse anteriormente, que é o versículo 24. A gente não consegue servir a dois senhores, ou serviremos a Deus ou ao dinheiro. Por isso tem esse portanto, porque nós precisamos decidir. Decidindo servir a Deus, a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, porque Deus está cuidando de nós. Como eu disse, na Bíblia, a única coisa que de alguma forma consegue rivalizar com Deus no nosso coração, no coração do homem, é o dinheiro. Com isso, não andar ansioso ou ansiosos não significa que devemos parar de trabalhar e sim, sobre essas coisas serem o nosso centro motivacional. Ou seja, nós estamos tão preocupados com as coisas dessa vida, nós estamos tão preocupados com os tesouros na terra, que nós estamos olhando mais para essas coisas, para a comida, para a bebida, para a vestimenta, do que para as coisas do alto. E até o fim você vai entender um pouco mais sobre isso. No versículo 26, nós temos a segunda razão. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Essa é a segunda razão. Vocês não têm, nós não temos muito mais valor do que as árvores. Aqui o argumento é invertido. Agora é do menor para o maior. Se as aves, que têm menos valor do que o ser humano, aí eu tenho que fazer um parêntese, para algumas pessoas na sociedade que vivemos, a arara azul vale mais do que um bebê. Tanto que a gente tem lei para proteger a arara azul, mas muitas pessoas aí na Câmara estão lutando para que a gente tenha, na verdade, o direito de matar bebês, ou seja, nós protegemos aves e matamos seres humanos. Mas aqui, no contexto de Jesus, Jesus está dizendo que seres humanos valem mais do que as aves. Isso não significa que nós devemos matar as aves, significa que o ser humano vale mais e ele é a prioridade. Essa pergunta, lá, na verdade, é uma pergunta retórica, a gente obviamente deveria entender assim. Aqui que está falando, na verdade, é sobre uma ansiedade que é por falta de confiança. Uma ansiedade que, na verdade, ela está causando em nós uma busca por confiar em nosso coração, na nossa busca nessas coisas na terra, onde nós conservamos a nossa confiança e aquilo que nós acreditamos que vai cuidar de nós até o fim da nossa vida, aquilo que nós entendemos que é a nossa riqueza. Não sei se você sabe, mas na antiguidade, as pessoas tinham nas roupas, os tecidos eram os tesouros, era uma forma de riqueza. Então, ela usava do tecido como forma de pagamento, era uma forma de mostrar o valor que aquela pessoa tinha através dos seus tecidos, através do seu dinheiro. E os pássaros, aqui está o exemplo que Jesus dá sobre os pássaros, que eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Jesus está mostrando que o ócio, ou seja, o não trabalhar, não é um argumento para a gente parar de fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, o exemplo dos pássaros é para mostrar para nós que nós devemos não andar ansiosos, assim como os pássaros são. Os pássaros, eles não ficam se preocupando se vai chover para ter colheita, se vai ter que plantar, qual é a melhor semente, se tem época do ano para plantar. Não, o pássaro só está preocupado em ir pegar o seu alimento, levar para casa e dar para os seus filhotes, caso seja necessário. Então, aqui Jesus não está falando sobre não planejar. Jesus não está falando aqui sobre não precaver, fazer uma poupança, planejar para um futuro. Jesus está falando aqui que nós não devemos basear a nossa confiança nessas coisas. Um bom exemplo para isso é a história de Marta e Maria. Marta estava tão focada, tão preocupada, tão ansiosa com o seu trabalho doméstico, que ela chega a brigar com Jesus, a reclamar com Jesus e pedir para Jesus reclamar com Maria. Não vê que ela está aí à toa e eu estou aqui trabalhando? E Jesus vira para ela e repreende Marta, dizendo que Maria escolheu a melhor parte. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o nosso trabalho, com aquilo que nós estamos fazendo, que nós deixamos de estar com Jesus, ou de nos alegrarmos com as coisas de Deus, para nos preocuparmos com os nossos trabalhos. E aqui chegamos na terceira razão, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Falar
sobre confiar em Deus é entender o seu cuidado, é confiar que a vida começa e termina nele. E qualquer ansiedade sobre comida, bebida, roupa é inútil, porque se o Senhor não fizer, se o Senhor não der, se o Senhor não cuidar, não adianta o nosso esforço, porque o sustento é por meio dele, pois Deus é soberano. É melhor ter uma vida com Deus do que banquetes longe dele. Por mais que nos preocupemos, por mais que você fique ansioso, por mais que você fique olhando toda hora o aplicativo para saber se você foi aceito no programa do governo, por mais que você fique olhando toda hora para sua conta bancária para saber se a conta caiu, por mais que você fique olhando para as notícias para saber se o presidente fez alguma coisa muito louca, ou se o prefeito, se o governador resolveu flexibilizar ou não flexibilizou, se voltou atrás, se vai ter quarentena, por mais que você se preocupe com isso, nada vai alterar no curso natural da sua vida. Você não consegue ganhar um dia a mais ou um dia a menos. Ninguém conseguiu resolver um problema na sua vida baseado apenas na ansiedade ou nas suas preocupações. Se Deus dá vida, Ele pode sustentá-la. É muito mais provável que a ansiedade encurte a sua vida do que ela consiga prolongá-la, porque a ansiedade ela causa muitos problemas de saúde. Então a gente deve tomar cuidado com isso e entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E aqui chegamos na quarta razão. Por que vocês se preocupam com as roupas? Não vejam como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. A quarta razão é dizer que a ansiedade, ela, além de inútil, ela é má. Deus veste Adão e Eva no jardim depois que eles pecam, porque eles usam uma roupa que não faz sentido, pois eles estavam preocupados, na verdade, em somente cobrir a sua vergonha, e Deus estava preocupado em restaurar-lhes a honra. É a nossa motivação que altera se o tesouro é na terra ou se o tesouro está no céu. É a nossa motivação que revela se nós temos confiança em Deus ou se nós estamos ansiosos pelas coisas. Alguns comentaristas chegam a dizer que até os servos de Salomão vestiam púrpura e colocavam pó de ouro nos seus cabelos para demonstrar a majestade e o tamanho da riqueza daquele reinado. Mas Jesus está dizendo para nós que até os lírios do campo, essas flores que nós vemos crescer à beira da estrada, no caso, na beira, aqui para a gente, na beira do brejo, na beira do valão, essas flores, elas são mais bonitas do que todo o esplendor de Salomão. E essas flores, no caso, as flores que Jesus cita são os lírios do campo, são aquelas flores que ficam à beira da estrada, no campo lá de Israel. Essas flores eram colhidas pelas mulheres e elas eram utilizadas como lenha, para elas fazerem pão. Por isso que ele dá o exemplo de, hoje elas existem, amanhã já são lançadas no fogo, porque elas eram utilizadas para que as mulheres pudessem usar como lenha para fazer pão. Ou seja, Jesus está dizendo que até essas flores, que não têm valor, que elas são queimadas pelo sol, queimadas como lenha, Jesus está dizendo que essas flores são mais bonitas e têm mais valor do que as roupas de Salomão. E se Deus cuida dessas flores, se Deus dá roupas, dá uma vestimenta tão bela para essas flores, como não dará a nós essas roupas também? E aqui chegamos ao versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Homem de pequena fé é uma das expressões mais utilizadas por Jesus, meio que numa jogada no movimento de chamar a nossa atenção, chamar o nosso olhar para Ele. O homem de pequena fé é aquele que olha para um lado, olha para o outro, olha para baixo, olha para dentro de si, mas jamais ele consegue olhar para o alto, olhar para Deus e perceber onde vem a verdadeira solução. Muitos de nós, e eu já passei por isso também, não oramos a Deus pelas pequenas coisas porque achamos que Deus não se preocupa com essas coisas, Deus não se importa com isso. Mas Deus se importa com tudo na nossa vida, desde o menor detalhe à maior bênção. Deus está preocupado com você, Deus se importa de alguma forma com aquilo que nós estamos passando ou vivendo. Versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Deus não se esquece do seu filho. Quem faz essas perguntas, na verdade, é pagão, de alguma forma não está reconhecendo, não tem fé no seu pai.
Uma criança, ela não fica entrando na cozinha, abrindo a despensa e perguntando se vai ter comida amanhã, se vai ter comida mais tarde. Ela simplesmente espera o horário da refeição, porque ela sabe que o seu pai e a sua mãe proverão, o seu pai e a sua mãe darão aquilo que é necessário. O conhecimento de que essas coisas provêm do Pai, como dádivas a seus filhos, não caprichosamente, mas devido ao seu perfeito conhecimento, as necessidades humanas, ao seu perfeito amor por eles. É o verdadeiro antídoto da ansiedade e do medo. Saber que Deus é nosso Pai e que Ele está cuidando de nós é o verdadeiro antídoto da ansiedade e do medo. Versículo 32. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. As pessoas que vivem no modo automático, sem dar sentido ou estar conscientes, mas apenas preocupados com as contas, com o que vai dar para comer, beber, com a roupa, com a vestimenta, com esse tipo de coisa, é na verdade um discípulo de Mamon, porque está preocupado com as coisas da terra, está preocupado com as coisas na terra, porque perdeu a confiança em Jesus como Rei e soberano sobre todas as coisas. A ansiedade pelas coisas da vida não é somente desnecessária e inútil, isso também, mas na verdade ela é má, porque quem luta por essas coisas, quem vive por essas coisas, na verdade é pagão. Devemos trabalhar reconhecendo em Deus o nosso valor e o valor do nosso trabalho, porque é no valor do nosso trabalho que nós glorificamos a Deus, entendendo que é para Ele, por meio dEle, todas as coisas, e para a sua glória, amém. A gente não deve trabalhar preocupado com o rendimento mensal, se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro. A gente tem que preocupar entendendo que é para o Senhor que nós trabalhamos, é para Ele que nós vivemos, e é motivado pelo amor a Ele que nós estamos aqui e fazemos o que fazemos. Isso é o oposto de uma vida monótona, ou o oposto de uma vida com menos esforço. Pelo contrário, porque quando a gente entende que tudo que nós fazemos é para Deus, você jamais deve trabalhar para o seu patrão preocupado com o reconhecimento dele, mas você tem que estar preocupado em ser reconhecido por Deus e estar fazendo as coisas para a glória dele, desde a menor coisa até a maior delas. Por quê? Porque se a gente está preocupado com essas coisas que são pequenas, o quê? Comer, beber e vestir, como é que a gente vai se preocupar com as coisas maiores? Se a gente está tão focado na nossa vida com essas coisas que são pequenas, como é que Deus dará a nós coisas maiores? Porque a nossa vida, Jesus usa esse exemplo, né? Se a gente é um mau administrador das riquezas da terra, como é que Ele nos dará as riquezas do céu? E chegamos ao versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa é a 7ª razão. A promessa de que a busca pelas coisas espirituais só por si garante o fornecimento para as necessidades físicas. O primeiro lugar que está dizendo aqui não é um primeiro lugar de hierarquia. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois a comida e a bebida, depois o iPhone, depois o luxo. Não está falando desse tipo de coisa. Aqui está falando sobre prioridade. A prioridade na nossa vida deve ser o reino de Deus. E algumas pessoas até olhando para isso, quando falam assim, a gente não deve andar ansioso pelo comer, beber e vestir, a gente tem que andar ansioso pelo iPhone, porque o iPhone é além disso, é superior, a gente tem que estar preocupado com o computador, tem que estar preocupado com o carro, tem que estar preocupado com esse tipo de luxo. Aí muitas pessoas se endividam, arranjam problemas para as suas vidas por conta desse tipo de coisa, por conta desse tipo de argumento. Mas entender que o primeiro lugar é do reino de Deus e a sua justiça, é entender que nós estamos lutando e buscando pelo governo de Deus sobre a terra. Buscar o reino de Deus e a sua justiça não é tocar no louvor, não é pregar, não é estar aqui no templo. Primeiro que se fosse por isso, e nesse período que a gente está de quarentena, você já parou de buscar o reino de Deus, porque está todo mundo em casa, então não está podendo vir para a igreja. Então, se buscar o reino de Deus é estar na igreja, é vir para a igreja, a gente já falhou nisso. Buscar o reino de Deus é buscar aquilo que já está escrito nos textos anteriores. São as bem-aventuranças, é entender sobre o adultério, que o adultério Deus odeia, é entender sobre o perdão, que o perdão Deus deseja que nós tenhamos com os nossos irmãos, é entender que devemos caminhar mais uma milha, é entender tudo isso que está escrito antes. Isso é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é sacrifício e privação até a cruz, ou seja, é um discipulado, é uma entrega total. A nossa parte como discípulo é uma submissão incondicional ao governo de Cristo.
Porque a questão do discipulado não é se a gente vai ter abundância ou se a gente vai ter falta, mas se Cristo é suficiente na nossa vida. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é se preocupar mais com as coisas do alto do que na terra. Jesus nos ensina a orar pela vinda do reino de Deus, pela vinda do reinado de Cristo sobre nós, e anunciarmos esse governo às outras pessoas, vivendo de forma digna desse rei que nos chamou. Jesus nos ensina também a orar pelo pão diário. Aqui não está falando, é muito importante a gente saber disso, que não dá para espiritualizar a oração a famosa oração do Pai Nosso, dizendo que é o pão espiritual. Não, Jesus está nos ensinando a orar pelo pão literal. Mas eu preciso que você entenda uma coisa: Deus não precisa ser persuadido, Deus não precisa ser convencido. Ele já está interessado no nosso bem. Deus, Ele só usa a oração como um meio para que Ele complete o fim que Ele deseja, que é cuidar de nós. Deus nos dará, porque já nos deu com Ele, todas as coisas por meio do seu Filho, Cristo Jesus. E o versículo 34, para concluir: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. De novo, isso não significa que nós não devemos planejar, que nós não devemos nos organizar, que nós não devemos pensar no futuro. A questão aqui é se você está andando ansioso por falta de confiança em Deus. Se você está deixando de dormir porque você não sabe o que vai acontecer. Isso é uma questão de controle. Você está tentando controlar as situações, você está tentando assumir o papel de Deus na sua vida. E Deus não permite ser substituído. No capítulo 13, se você for olhar de Mateus, Jesus vai contar a parábola do semeador, e ele vai dizer que a semente cai em determinados solos. Primeiro ela cai na beira do caminho, e os pássaros a recolhem. Depois ela cai no meio das pedras, e as pedras a sufocam, que seriam as dificuldades da vida, as perseguições. E o terceiro solo são os espinhos. Esses espinhos Jesus chama de preocupações da vida e o engano das riquezas, ou seja, exatamente o que pode atrapalhar a nossa caminhada na fé cristã são as preocupações da vida e o engano das riquezas, ou seja, a preocupação com o que vai acontecer amanhã, o sufocamento daquilo que a riqueza, a busca por essa riqueza, por enriquecer, nos traz. A ideia aqui é a gente lembrar do pão diário. Jesus nos ensina a orar pelo pão diário. Jesus nos ensina a entender que Ele está cuidando de nós todos os dias, e não somente uma vez ou outra, mas Ele está usando a nossa vida para glorificar a Ele e ajudar outras pessoas também. É claro que eu estou dizendo para você aqui, eu estou lendo o texto, não andeis ansiosos, não se preocupem com a vida, e não vai aparecer um botão na sua cabeça que você vai olhar e vai apertar, pronto, não estou mais ansioso, resolvido o problema. Não, mas é um aprendizado, é uma vida de oração, é uma vida de devoção, é uma vida de joelho, reconhecendo que o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que providencia todas as coisas, é o Senhor que é soberano sobre tudo, e Ele está cuidando de nós, está cuidando de você, está cuidando de mim. Tem uma frase que eu gostei aqui para facilitar o entendimento, a ansiedade não é necessariamente excesso de futuro, mas excesso de controle, fruto do medo de perder o controle. Essa ideia aqui é a revelação de que nós estamos repetindo aquilo que Adão fez. Adão, ele rejeita o governo de Deus e decide fazer as suas próprias regras. Quando nós estamos ansiosos, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós não estamos confiando que Deus é poderoso, soberano para cuidar da nossa vida, então nós estamos tomando de Deus esse controle, nós estamos tomando de Deus esse governo para que a gente consiga fazer do nosso jeito como tem que ser feitas as coisas. Então aqui eu quero trazer 4 aplicações. A primeira aplicação é: arrependa-se de tentar tomar de Deus o governo. O meu convite para você essa manhã é: reconheça que Deus é soberano. Perceba que Ele está no governo e no controle, e preservando e cooperando em todas as coisas e tudo no universo. Coloque-se de joelhos diante dEle e reconheça-o como Senhor e sobre tudo. E o segundo passo é a oração como principal forma ou principal ferramenta para nos livrarmos da ansiedade. É na oração que nós somos tratados, é na oração que nós somos transformados, é na oração que nós somos conformados à imagem de Jesus. Se você ora pouco, portanto, você vai ser pouco parecido com Jesus. Se você ora muito,
você lê a palavra, você de alguma forma está passo a passo sendo conformado e transformado à imagem de Cristo. O terceiro ponto é: busque o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade de todo crente é buscar o reino de Deus e a justiça. A coisa que você deve fazer todos os dias como prioridade da sua vida é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós não expandimos o reino, nós não avançamos a igreja, nós não aumentamos o reino de Deus, nós não fazemos nada disso. Quem faz isso é o Senhor. Nós oramos para que o seu governo venha, para que o seu governo esteja sobre tudo, para que o seu governo esteja sobre nós. Como que nós fazemos isso? Vivendo, obedecendo o seu governo. Se Deus disse para fazermos uma coisa, nós fazemos. Se Deus disse para nós não fazermos alguma coisa, nós não fazemos. É assim que nós chamamos e clamamos pela vinda do reino. É assim que nós clamamos e vivemos a sua justiça. Quando nós cooperamos e partilhamos aquilo que Deus já nos deu. Se você olhar sobre os tesouros na terra e os tesouros no céu, você vai perceber que quem está preocupado com os tesouros na terra, está preocupado com o acúmulo. Mas quem está preocupado com os tesouros no céu, está preocupado com justiça. Tanto que ele pega aquilo que tem e partilha com aquele que não tem. Isso é viver sobre o reinado de Deus, sabendo que Deus está cuidando tanto de nós quanto do outro, e usa a gente para cuidar do outro, e usa o outro para cuidar da gente. Lembre-se que Jesus já conquistou tudo. Tudo já foi conquistado por meio da cruz a nós. O nosso papel é glorificá-lo em tudo que fazemos, olhando para a sua palavra, olhando para os seus preceitos e entendendo o que Ele quer que a gente faça. E a primeira coisa que Ele quer que a gente faça é obedecer a sua palavra. Buscar o reino de Deus não é você parar de trabalhar e querer ser pastor, querer ser ministro de louvor, querer ser missionário. Muito pelo contrário. A gente está precisando mais de missionários nos hospitais, missionários nas universidades, missionários nas empresas, missionários onde for. Onde você trabalha hoje, Deus quer você aí onde você está, para você ser luz e sal da terra onde você estiver. É isso que Deus quer para a sua vida. E o último ponto, que é o meu convite para você, mais importante dentro desses 4, é: descanse no Senhor. Num momento que estamos vivendo, a gente cada vez mais percebe que a ansiedade é inútil e desnecessária, porque ela não faz a gente, porque a gente está ansioso, não aparece comida na nossa despensa, porque a gente está ansioso, não aparece bebida na nossa geladeira, porque a gente está ansioso, não aparece roupa no nosso armário, porque a gente está ansioso, não aparece dinheiro na nossa conta. Nada disso faz sentido quando a gente está ansioso. Nada dessas coisas acontecem, mas quando nós descansamos no Senhor, descansamos no seu cuidado, Deus opera em nós, através da sua igreja, e Deus tem operado nesse lugar, Deus tem feito grandes coisas. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: pode dormir tranquilo, Deus está acordado. Muitas pessoas estão ansiosas e não conseguem dormir, estão ansiosas e não conseguem nem trabalhar, mas eu quero dizer para você, Deus está acordado e está trabalhando até agora. Você pode descansar também. Não há nada que você possa fazer, Jesus já fez tudo. Descanse nele e viva as obras que Ele preparou para que você vivesse. O meu convite para você essa manhã é que você entenda que a ansiedade, além de inútil e desnecessária, ela é má. E que você conheça e reconheça a soberania de Deus sobre todas as coisas e perceba que Ele está no governo de tudo, Ele está providenciando todas as coisas. Assim como as aves do céu se alimentam, você também será alimentado. Assim como os lírios do campo se vestem, assim também você vai ser vestido. Assim como nós temos todo o cuidado, Deus está cuidando de nós. E aí você pode estar se questionando: mas eu estou vivendo uma vida tão complicada, eu estou vivendo uma vida tão difícil. Eu quero dizer para você, esse aqui é um canal para alcançar você na sua necessidade. Se eu estou falando isso para você e você está ouvindo isso, é porque aqui está uma porta aberta, uma oportunidade para que você possa ser alimentado, vestido e cuidado por Deus. Deus quer cuidar de você até nos mínimos detalhes. Deus ouve as nossas orações até as mínimas das mínimas coisas. Eu quero orar com você por arrependimento, porque você talvez possa estar vivendo desse modo ansioso, pode estar vivendo desse modo preocupado com o dia de amanhã, inquieto com o que vai acontecer. Então, ore comigo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, muito obrigado porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai.
Apesar de não vermos o seu cuidado, o Senhor tem cuidado de nós. O fato de nós estarmos aqui vivos, ouvindo, assistindo essa mensagem, significa que o Senhor cuidou de nós até hoje. Apesar de todos os pesares e as dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. Deus nos ajuda a cuidar de outros também, a ser agentes de transformação, agentes de esperança, agente da providência de Deus na vida de outras pessoas, e que as pessoas que estão me ouvindo também sejam agente de transformação, agente de esperança e agente de providência na vida de outras pessoas. Pai, muito obrigado. Pai, nos arrependemos, ó Deus, abrimos o nosso coração para reconhecer que, de alguma forma, nós tentamos tomar o governo de Ti. E nos arrependemos disso e queremos devolver o governo a Ti e reconhecer que o Senhor é soberano sobre tudo. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa-nos, dê-nos um ótimo domingo para a Tua glória. Amém e amém.